Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trazer algumas primeiras considerações a respeito do Egito Antigo. Como se trata de um tema muito longo, afinal são mais ou menos 3.000 anos de história, a gente dividiu esse tema em 3 partes. Vamos então iniciar o nosso conteúdo sobre civilização egípcia, uma das maiores civilizações da humanidade, envolta aí de muito mistério, grandiosidade e conhecimento. O Antigo Egito foi uma civilização do Antigo Oriente, no norte da África, ao longo do rio Nilo, no que hoje é o país moderno do Egito. Ele fez parte de um complexo de culturas conhecidas como civilizações do Vale do Nilo, que existiam ali naquele grande território e que pegavam vários outros países atuais, como Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália. As fronteiras do território do Antigo Egito foi o Mar Mediterrâneo ao norte, o deserto da Líbia ao oeste, o deserto oriental africano a leste e a primeira catarata do Nilo na região sul. Então, essas seriam as fronteiras estabelecidas para o território do Antigo Egito. Foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade e manteve durante sua existência uma continuidade nas suas formas políticas, artísticas, literárias e religiosas, ou seja, houve poucas mudanças radicais nas estruturas gerais da grande história do Egito Antigo. Em mais ou menos 3.000 anos de história, vamos ver poucas mudanças no campo artístico, político, literário, religioso e econômico. Isso foi principalmente por causa de seu condicionalismo geográfico, isolando essa grande civilização de contatos muito fortes com outras culturas e outros povos. Obviamente, em menor escala, ocorreram as influências, ocorreram contato com os estrangeiros, relações comerciais, mas de uma forma geral, houve poucas mudanças nas características gerais do Egito Antigo. O povoamento na região começou no final do Paleolítico, com o clima árido do norte da África, tornou-se cada vez mais quente e seco, acabou forçando as populações daquela época a se concentrarem junto ao Vale do Nilo, cuja fertilidade do rio dava sustento desde os tempos dos caçadores, coletores e nômades. Lembrando que até hoje o rio Nilo tem uma importância muito importante para a política e para a economia do país do Egito. Sua planície fértil deu aos homens, lá no final do Paleolítico, a oportunidade de desenvolver uma economia agrícola sedentária, uma sociedade mais sofisticada e centralizada, uma melhor organização das cidades e dos campos, aumento populacional, desenvolvimento, então, de um Estado complexo. Os egípcios usaram vários nomes para se referirem à sua terra. O mais comum era terra negra ou terra fértil, que se aplicava ao território nas margens do Nilo e que aludia à terra negra trazida pelo rio todo o ano, e também com a existência do humus, um fertilizante natural que ficava à margem do rio Nilo após as cheias no rio. Outro nome utilizado era Terra Vermelha, fazendo referência aos desertos próximos, onde os egípcios só iam para enterrar os seus mortos ou para explorarem as pedras e os metais preciosos. Outros nomes para fazer referência às terras, os egípcios utilizavam as duas terras, Terra Amada e Terra dos Deuses. Ou seja, estamos falando de uma terra muito importante desde o final do Paleolítico, que representou aí uma oportunidade de desenvolvimento agrícola. A história do Egito Antigo começa mais ou menos em 3100 a.C., com o processo de unificação territorial do Alto e Baixo Egito. Antes de ser o Egito Antigo como conhecemos, aquela grande região em volta do rio Nilo era dividida em 2 reinos, Alto e Baixo Egito. E houve então um processo de unificação territorial em 3100 a.C., inaugurando aí o primeiro faraó Narmer ou Menes. A partir de então, temos a história do Egito Antigo se desenvolvendo nos 3 milênios seguintes, 3.000 anos de história. Desenvolveu-se historicamente em 3 grandes reinos, marcados pela estabilidade política, prosperidade econômica e florescimento artístico, separados por períodos de relativa instabilidade, conhecido como períodos intermediários. Então, logo após um período importante, acontecia um período intermediário. Império Antigo, período intermediário.
Império Médio, período intermediário, e Império Novo, outro período intermediário, marcando aí algumas instabilidades, relativas crises políticas internas. Atingiu seu auge no Império Novo, uma era cosmopolita graças às campanhas militares do faraó Tutmés III, dominando uma grande área que ia desde a Núbia, as cataratas do Nilo, até o Eufrates na região da Mesopotâmia, tendo então entrado num lento declínio depois disso. Temos a Batalha de Pelusa, que foi aí a vitória do domínio persa, e o Egito então acaba sendo apenas províncias de potências estrangeiras. O governo dos faraós termina em 30 a.C., conhecido aí no período do reino Ptolomaico, onde o Egito cai diante do Império Romano e se torna apenas uma província após a derrota da faraó Cleópatra na Batalha de Alexandria. Então, temos esses períodos históricos para a história do Egito Antigo. Império Antigo, Império Médio e Império Novo são os períodos mais conhecidos, lembrando que entre esses períodos tivemos períodos intermediários de relativas crises políticas internas. Na fase de declínio do Egito Antigo, a gente vai entrar em 4 outros períodos: período Época Baixa, Reino Ptolomaico, domínio romano-bizantino e, finalmente, a conquista árabe. Lembrando que, de forma didática, a gente acaba ficando com esses 3 períodos históricos para a história antiga: Antigo Império, Médio Império e Novo Império, cada qual com suas características peculiares, trazendo aí os seus principais eventos. O sucesso egípcio deve-se em parte à sua capacidade de se adaptar às condições do Vale do Nilo. A inundação previsível e a irrigação do solo acabou fazendo com que o vale se tornasse muito fértil, produzindo colheitas excedentárias, o que alimentou o desenvolvimento social, cultural e político. Com esses recursos, o governo patrocinou a exploração mineral do vale, das regiões ao deserto ao redor, o desenvolvimento de um sistema de escrita, o investimento nas artes, a organização de construções coletivas, vários projetos de agricultura e as guerras para derrotar os inimigos e afirmar o domínio egípcio sobre outros povos. Motivar e organizar essas atividades foi uma tarefa burocrática dos escribas, dos líderes religiosos e dos administradores, sob o controle de um faraó que garantiu a cooperação e a unidade do povo egípcio no âmbito de um elaborado sistema de crenças religiosas. As realizações do Egito Antigo a gente pode ver nas seguintes etapas: o desenvolvimento de técnicas de extração mineira, topografia, monumentais pirâmides e templos e obeliscos, um sistema de matemática, medicina avançada para a época, sistema de irrigação e técnicas de produção agrícola. Os primeiros navios conhecidos da história na fase da antiguidade pertencem ao Egito Antigo. Existia já na época uma tecnologia com vidro, novas formas de literatura e o mais antigo tratado de paz, chamado Tratado de Kadesh. O Egito deixou um legado duradouro. Sua arte e arquitetura foram muito copiadas e suas antiguidades levadas a várias partes do globo. Suas ruínas monumentais inspiraram a imaginação de viajantes e escritores por séculos. A civilização egípcia formou-se a partir de uma mistura de diversos povos ali no final do período paleolítico, como mencionado anteriormente. Os primeiros núcleos urbanos ocorreram no período neolítico, com a dedicação à agricultura. Em 4000 a.C., esses núcleos deram lugar aos nomos, que eram regiões independentes, governadas por nomarcas, e acabaram se reunindo no decorrer do tempo em 2 reinos: Baixo Egito ao norte e Alto Egito ao sul, formando então uma nova etapa da história do que seria o Egito. Começa então com pequenos núcleos urbanos, a criação dos nomos e depois a formação de 2 reinos, Baixo Egito e Alto Egito. Em 3100 a.C., Menés, como citado anteriormente, era governador do Alto Egito, que ficava ao sul, e começa então um projeto de expansão territorial. Acabou unificando os 2 reinos e se tornando o primeiro faraó tanto do Alto Egito como do Baixo Egito. E aí a gente começa a história do Egito Antigo propriamente dito, dividido principalmente em 3 fases mais conhecidas e melhor divididas para estudar a história dessa grande civilização: Antigo Império, Médio Império e Novo Império.
O Antigo Império é o início, né, da história do Egito Antigo, é onde os faraós começam a recuperar, a aumentar o seu poder religioso, militar e administrativo. É uma época também conhecida pela construção das famosas pirâmides, Kelpis, Kefren e Miquerinos, além de Saqqara, que foi a primeira pirâmide construída nessa época. A capital do Egito era a cidade de Tinis e depois foi transferida para Mênfis, onde é hoje a atual cidade do Cairo, né, capital do Egito. E a sociedade então passa por um processo inicialmente de organização, fundamentação das crenças religiosas. No final do Antigo Império, a gente vai entrar numa série de revoltas liderada pelos administradores das províncias, com o objetivo de enfraquecer a autoridade do faraó. Aqui vamos ver o faraó com sua autoridade enfraquecida, o poder do faraó declinando e a sociedade egípcia entrando no processo de instabilidade. É o que a gente chama de período intermediário. No Médio Império, vamos ver representantes da nobreza de Tebas conseguiram reunir força para acabar com as revoltas locais, e essa cidade então passa a ser a capital do império, iniciando uma nova dinastia com novos faraós. Durante o Médio Império, o Egito atingiu certa estabilidade política, crescimento econômico e florescimento artístico. Nessa época também vamos ver a ampliação das fronteiras, levando o Egito a conquistar territórios da Núbia. Por volta de 1750 a.C., vamos chegando no final do Médio Império, ocorrendo então o evento da invasão dos Ixos, que é um povo nômade do Oriente Médio. Esses Ixos se mostraram superiores aos egípcios em termos de técnicas militares. Dessa forma, os Ixos dominaram a região norte do Egito, estabeleceram um reino próprio com a capital de Ávares e permaneceram ali por 170 anos. Entramos então no Novo Império, após o período intermediário novamente em Tebas, expulsou os Ixos, estabelecendo a unidade política do Egito. Usou as técnicas militares aprendidas com os Ixos e também passaram a se organizar em exércitos permanentes, lançando em campanhas militares. Invadiram territórios do Oriente Médio, cidades como Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia passaram a ser províncias dessa nova fase do Egito Antigo no Novo Império, e eles tinham que pagar tributos ao faraó em forma de ouro, escravo, alimentos ou artesanato. Nesse momento é que ocorre os hebreus, a escravização dos hebreus por volta de 1200 a.C., e também ocorre o movimento da liderança de Moisés, que acaba liderando os hebreus, fugindo do Egito, um episódio que ficou conhecido como Êxodo e está narrado no Antigo Testamento da Bíblia. O auge da civilização egípcia nesse momento do Novo Império é o longo governo do faraó Ramsés II, que derrotou vários povos asiáticos. Após seu reinado, o Egito Antigo passa por um processo de declínio e acaba sendo aí motivos de novas invasões estrangeiras, como o caso dos persas, comandado por Cambises ou Cambises, derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente a região egípcia. Era o início, então, da autonomia e da grandiosidade do Egito Antigo, que passou a ser território de novas invasões persas, macedônicos, romanos e árabes. Estamos falando de uma das maiores civilizações da humanidade, em torno de 3.000 anos de história. Contou com diversos períodos históricos e os mais conhecidos, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Vamos ver uma civilização com alto desenvolvimento em engenharia, irrigação, arquitetura, astronomia e medicina. Após o reinado de Ramsés II no Novo Império, o Egito Antigo entrou no declínio e acabou perdendo sua autonomia após a derrota na Batalha de Pelusa para o Império Persa. E aí o Egito acaba sendo província de diversos impérios estrangeiros, entrando nos períodos do período Época Baixa, Reino Ptolomaico, domínio romano-bizantino e a conquista árabe. Muito obrigada, agradeço a presença de vocês até aqui e no próximo vídeo, então, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a história do Egito Antigo. Obrigada!